Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 7 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o tema do nosso devocional será pecado, santidade e perdão. Nós vamos falar isso baseado no texto de Levítico capítulo 6, lembrando que nós estamos aí na maratona de leitura bíblica e essa semana a gente vai avançar pelo livro de Levítico. Sexta-feira fizemos Levítico 1, 2, 3, hoje 4, 5 e 6. E aqui no capítulo 6, no finalzinho ali das chamadas descrições das ofertas, nós vamos ter então, esse versículo que vai basear a nossa conversa de hoje. Vamos ler Levítico capítulo 6, versículo 7. Diz assim, Levítico 6, 7. Desta forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer destas coisas que fez e que o tornou culpado. Bom, o que nós temos aqui é que nos primeiros 5 capítulos de Levítico, Moisés descreveu como deveria ser cada uma das ofertas, como deveria ser cada um dos sacrifícios para cada situação. Então, ele vai dizer ali da oferta pelo pecado, ele vai dizer da oferta pelo pecado sem intenção, ele vai falar da oferta pela comunhão, enfim, ele vai descrever cada oferta, como deve ser feito o sacrifício para cada uma dessas ofertas de acordo com cada situação. Agora, a descrição do complexo sistema de ofertas pelo escritor de Levítico ressaltam 3 coisas que foram resumidas nesse versículo. De tudo que Moisés falou, nós temos 3 coisas aqui que vão resumir os sacrifícios e que Moisés praticamente colocou, Moisés colocou essas 3 coisas que resumem todo esse complexo sistema de sacrifícios nesse versículo aqui. Primeiro, Moisés mostrou a gravidade do pecado. Ele começa dizendo assim, deixa eu deixar aqui aberto o versículo, ele começa dizendo assim, e por sua culpa, Versículo 6, 7. O meu aqui tá muito difícil. É 7. Tá certo, achei. Desta forma, eu estava lendo 6, 6. Desta forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado. Então, Moisés começa destacando que a propiciação será feita pelo culpado. Ele começa ressaltando que a causa, o motivo que está por trás desse complexo sistema de sacrifícios é a culpa pelo pecado. Ou seja, o grande culpado nesse processo todo é o pecado. Muitas vezes, as pessoas, de forma maldosa ou ignorante, eles colocam a culpa desse complexo sistema de sacrifícios em Deus. Eles falam, nossa, por que Deus fez um trem tão complexo? Não, a culpa pela complexidade, pela enormidade de todos esses sacrifícios, é do pecado. O pecado é o causador de todo o caos. O pecado é o causador de todos os problemas. E não o próprio Deus. O que Deus fez aqui foi o que Deus fez aqui foi estabelecer o caminho para que se houvesse reparação do pecado que foi cometido. O pecado, ele é tão grave, tão danoso, tão ofensivo, que Jesus teve que morrer na cruz para saldar a nossa dívida. Olha só que interessante. A gravidade do pecado, ela é demonstrada na gravidade do pagamento. Olha o que teve que ser feito por Deus em Jesus para que a quitação da dívida acontecesse. Isso é para demonstrar a gravidade do pecado. Quanto o pecado ele alcança e quanto o pecado atinge vários aspectos da existência. Quanto o pecado pode alcançar elementos da existência do homem que o homem às vezes não consegue nem entender. Às vezes, nós como crentes, às vezes os cristãos, eles não percebem a gravidade do pecado. E eles pensam às vezes que pequenas mentirinhas, que pequenos enganos, que falar determinadas palavras, pequenos desvios financeiros,
que essas coisas não têm importância. Eles simplesmente se esquecem ou ignoram a gravidade do pecado. Lembra que o pecado, ele não é só uma questão de grandes coisas, como, por exemplo, falta de perdão. Falta de perdão é o pecado. Ou amarguras, ou idolatrias. Isso são grandes atos de pecado. Agora, os pequenos atos de pecado também são ofensivos a Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, de uma oportunidade, em que a irmã chegou para o pastor que cuidava de mim e disse assim: pastor, o senhor não acredita o que aconteceu? Eu tive que descer da cruz. Não teve jeito. Quando a pessoa falou aquilo comigo, eu literalmente desci da cruz. E aí eu acabei com a pessoa e eu falei poucas e boas, cobras e lagartos e etc e tal. Ela começou a descrever tudo o que ela fez de maneira intencional. E às vezes o crente, ele pensa que ele pode abandonar a sua condição de santificado por Deus, ou de a sua condição, a sua posição de santidade diante de Deus, para abrigar alguns pecados que na cabeça do crente não vão fazer muita diferença. Como eu disse, pequenas mentirinhas, pequenos enganos, pequenas palavras. Não, isso não tem problema não. Não é bem assim não. Não precisa ser tão radical não. Não precisa você ser tão fanático assim não. Não é bem assim não. Na verdade, é bem assim sim. A gravidade do pecado é mostrada pela morte de Cristo. Agora, uma coisa que tem que ficar claro. Atos de pecado, eles simplesmente demonstram um coração de pecado. Porque o pecado que está abrigado no coração, ele certamente vai se manifestar em atos de pecado. Então, quando a gente olha para os atos de pecados, pequenas mentirinhas, quando a gente olha para os pequenos enganos ou para os grandes atos de pecado, falta de perdão, amargura e assim por diante, todas essas coisas, elas só vão mostrar um coração que ainda está apegado ao pecado. E isso é de fato muito, muito grave. Então a primeira coisa que Moisés vai fazer aqui é mostrar a gravidade do pecado. Mas em segundo lugar, Moisés vai mostrar a santidade de Deus. O versículo continua dizendo, ele diz assim: o sacerdote fará propiciação pelo culpado, gravidade, perante o Senhor. Então o que Moisés vai dizer é o seguinte, que todo pecado, e aqui no contexto é importante, porque no contexto aqui, você vai perceber que Moisés está falando exatamente de um pecado cometido contra outro irmão. E que esse pecado cometido contra outro irmão tem que ter reparação. Alguém poderia dizer assim, mas esse pecado cometido aqui entre homens e homens não envolve Deus. Mas todo pecado, em suma, em essência, é cometido contra Deus em primeiro lugar. Mesmo os pecados que de fato não envolvem diretamente a Deus. Tem duas pessoas apenas envolvidas. Não, todo pecado ele envolve Deus em primeiro lugar. Quando a gente olha para Jesus, nós sabemos que Jesus ele representa a santidade de Deus. Uma das coisas que causava admiração nas pessoas, na multidão, nas pessoas que andavam ao redor de Jesus, era que ele falava como quem tem autoridade. Você já deve ter ouvido essa expressão lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. E por que a Bíblia diz que ele falava como quem tem autoridade? Por quê? Porque ele falava não como os fariseus, que falavam uma coisa e faziam outra. Ele falava e fazia o que ele falava que deveria ser feito. Então, o que causava admiração nas pessoas era exatamente a santidade de Deus representada em Jesus. E a santidade de Deus, ela não deveria nos causar pânico. Não, ela deveria nos causar admiração. Você vai se lembrar que em vários lugares da Bíblia, ela descreve os querubins, ela descreve os anjos, né? Ela descreve os seres angelicais. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 6, ou em Apocalipse também, existe a descrição de anjos, seres angelicais, que estão diante de Deus. E eles estão o quê? Contemplando a Deus. E o que eles exclamam quando eles contemplam a Deus? Eles exclamam, poderoso, 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 ainda que Deus seja poderoso, ou soberano, 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 ainda que Deus seja soberano? Não. O que causa admiração nos seres angelicais? A santidade de Deus. Eles exclamam o quê? Santo, santo, santo.
Olha só que interessante isso. A santidade de Deus, ela não deveria causar pânico, ela deveria causar admiração. Um Deus que é tão santo que ele não consegue conviver com o pecado. Na sexta-feira, eu citei sobre isso. Eu falei sobre quando você chega num lugar e está tudo organizadinho, te dá uma sensação de prazer. O contrário também é verdade. Quando você chega num lugar bagunçado, te dá uma sensação ruim, te dá uma sensação de que aquele lugar não está organizado. A pastora Flávia é uma mulher que não gosta de bagunça. Às vezes a gente vai ali acumulando alguma coisa em algum cantinho, ela rapidamente quer que a gente limpe aquele cantinho e tire aquelas coisas ali. Por quê? Porque de fato algo bagunçado dá uma aparência, dá uma sensação muito ruim. Santidade de Deus é isso, ela causa admiração e não pânico. Por quê? Porque a santidade de Deus é isso, é colocar todas as coisas no seu devido lugar, é arrumar todas as coisas. Bom, Moisés diz então, em primeiro lugar, da gravidade do pecado, e ele fala, olha, a causa de todos esses sacrifícios é o pecado. Ele vai dizer a santidade de Deus, em primeiro lugar, todo pecado é cometido contra Deus, e ele vai ressaltar a graça do perdão. Uau! Aqui a coisa fica ainda mais bela. Olha só o que ele vai dizer no final do versículo 7 do capítulo 6 de Levítico. Quando eu disse, que Levítico é um livro lindo, é verdade, eu não achava até alguns anos atrás, eu estava até conversando aí um tempo, se a reassistir esse devocional, ela vai se lembrar, a gente estava conversando há um tempo atrás, sobre o livro de Levítico, e nós dois falamos, nossa, é tão difícil ler Levítico, Mas, irmãos, se você começar a cavar aqui, você vai encontrar tesouros lindos. Olha só o finalzinho do versículo 7, o que diz: o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor. Agora veja bem, ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Uau! Ele será perdoado. Isso é muito lindo. Moisés, ele descreve o resultado dos dois elementos anteriores. Moisés pega dois elementos, a culpa pelo pecado e a santidade de Deus. Quando esses elementos se encontram, qual é o resultado? O resultado é o perdão do culpado. O culpado, então, vai ser perdoado. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver Paulo falando que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Isso é muito lindo. Isso é para mostrar que na cruz nós somos plenamente, totalmente perdoados. Nós somos totalmente limpos de qualquer pecado que cometemos. Tem uma expressão que eu gosto muito, ela diz assim: o crente é alguém que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque todos os seus pecados foram perdoados. Gente, é ou não é bonito isso? O crente é alguém que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, porque todos os seus pecados foram perdoados em Jesus. Eu me lembro que quando eu era criança, acontecia com muita frequência. Hoje as crianças não acontecem tanto isso não, porque essas coisas acabaram. Mas quando a gente era mais novo, e isso tem muitos anos, de fato, acontecia às vezes da gente pisar em algum pedaço de pau e acabar pegando ali um pedaço de madeira, qualquer coisa assim, acabar pegando um espinho ali no pé. E aquele espinho, de fato, ficava incomodando, Aquele pequeno espinho, às vezes, infeccionava. E aí, às vezes, na tentativa de retirar aquele espinho, às vezes, o pai, quebrava a ponta do espinho e ficava parte do espinho lá dentro da pele. E aí, o que ele tinha que fazer? Botava, às vezes, a mãe para segurar o filho, o pai pegava o pé ali, vinha com a agulha, ia furando ali a pele, rasgando a pele, para acessar o espinho, para então tirar o espinho. Era de fato muito doloroso aquela retirada do espinho, mas depois que aquele espinho era retirado, dava-se um conforto absurdo, a sensação de que você de fato está completamente livre, ali aquela sensação de alívio que dá por ter retirado aquele espinho. Pecado é a mesma coisa, é como se fosse a retirada aí de um espinho
E esse perdão funciona assim: um espinho foi retirado, aquele mal que causava, aquela dor que causava, aquele incômodo foi retirado, e agora a gente pode viver aliviado tranquilamente. De fato, isso é lindo e é maravilhoso. Bom, moral da história, como a gente pode aí resumir tudo isso que a gente descreveu nesta manhã? Os cristãos precisam manter vivo um temor saudável e reverente diante de um Deus que é santo e a consciência do grande perdão dispensado para eles. O crente é alguém que deve manter vivo esse temor reverente diante de Deus, com a convicção ou com a certeza de que ele está diante de um Deus santo. E isso vai gerar a consciência de que ele é perdoado dos seus pecados. E qual é a aplicação? Como a gente pode aplicar isso? É muito simples. Ou talvez não seja tão simples assim, né? Viva como alguém que foi plenamente perdoado por Deus. Deus, de fato, o limpou de todos os seus pecados, e como eu disse aqui agora há pouco, você pode dormir tranquilamente porque todos os seus pecados foram perdoados. Tá bom, meu povo? Pessoal, acho que é isso, né? A gente falou aí bastante, é hora de orar, colocar tudo isso aí que a gente falou diante de Deus. E, como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a semana orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare o instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar só um aviso aí para todos os homens que estão me assistindo. Aliás, homens e mulheres, né? Fiquem à vontade, as nossas irmãs. Hoje à noite nós temos o nosso Nave Talk na Igreja Nave. A partir das 20 horas, nós vamos discutir a palavra que foi ministrada ontem pelo nosso querido Diácono Davi. E aí hoje nós vamos discutir então essa palavra a partir das 20 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Todos vocês são nossos convidados para estarem lá juntos. Deus abençoe, ótima segunda-feira para todos, fiquem com Deus.